Melhor episódio da temporada, que todo mundo passou mal uma semana pra esperar. Sung Jin-woo chegar na Ilha Jeju e encontrar o formigão e assistir uma das lutas mais icônicas que a gente viu nos últimos tempos. Solo Leveling já é um fenômeno mundial e esse episódio mostra alguns dos motivos pra isso. Bora comentar e já vem falando aqui embaixo o que você achou desse episódio, considerando que agora, finalmente, só falta um pra gente terminar a segunda temporada de Solo Leveling e, claro, o nosso Sabadungeon, dia oficial de comentar Solo Leveling neste canal, pensando que eu tenho algumas ideias, se tudo der certo, porque algumas mudanças acontecerão aqui, pra falar um pouquinho mais de Solo Leveling depois que a temporada acabar. Se quiserem isso, inclusive, deixem aqui embaixo pra eu saber se vale a pena ou não. Seguinte, pessoas, depois da Formiga Suprema que a rainha deu origem a acabar com uma facilidade incrível com vários Hunters Rank S, da invasão no formigueiro começar, deixando a galera da Coreia do Sul encurralada depois de já terem sido acabados também por esse mesmo formigão, chega finalmente Sung Jin-woo. Sung Jin-woo tava de boa, correndo, tranquilo, assim, né, sem muita preocupação. Muita gente questiona por que o cara não voltou quando a coisa começou a ficar complicada, por que ele não foi antes, teve que morrer um monte. E a explicação que alguns dão é que ele não tinha o controle total, onisciência, do que acontecia com todas as suas sombras. Fora isso, ele, por exemplo, não teve consciência, de qualquer maneira, da baixa que aconteceu do healer, que eu só lembro que termina com Gu, o nome dele, portanto Gu. Ele não sabia que Gu tinha falecido porque Gu não tinha sombra ali na sua sombra, não tinha nenhum soldado do Sung Jin-woo junto com ele, porque ele não estava naquele dia da luta entre os Rank S, coisa e tal, ele veio depois. Ele, o Sung Jin-woo, aparece logo depois que o Goto é eliminado. E o Goto, sim, tinha um soldado das sombras na sua própria sombra. E aí, quando o Sung Jin-woo chega, o caos já estava instalado. A Cha-Rein já estava praticamente desfalecida. Ela não conseguiu ser curada sequer com a poçãozinha que o Sung Jin-woo dá depois. E ele já chega no meio de toda a bagunça. Só que ele não tá direto ainda, frente a frente, com o formigão, porque o formigão tava lá fora, junto com o Goto, cortando a cabeça dele com a maior facilidade, procurando o rei dos humanos que estavam ali e não encontrando, por enquanto. O episódio é o ápice de luta. Solo Leveling é um anime, para muitos inclusive isso desanima, que o protagonista vai ficando cada vez mais forte. Portanto, é interessante quando ele encontra um desafio à altura, um desafio que faça ele utilizar tantas sombras quantas ele consegue, que faça ele utilizar mais manobras e estratégias que deixem aquela luta, essa dinâmica do episódio mais interessante. Não é aquele protagonista que, nesse ponto da história, de uns episódios pra cá, inclusive na adaptação, ele apresenta tanta dificuldade, aquela sensação de perigo. Você meio que espera, desde a semana passada, imagino inclusive, que Sung Jin-woo vai aparecer pra acabar com a formiga gigantesca que todo mundo tá com medo. Eu duvido que muitos de vocês, ou que qualquer um, talvez, de vocês, tivesse a dúvida de que ele realmente conseguiria. Era meio óbvio. E como que Solo Leveling consegue prender a gente ainda assim? É claro, não prende todos, há quem não goste, tá tudo bem, mas pra quem curte, como eu, ele prende com uma boa execução dessa simplicidade que ele se propõe a apresentar. Eu não digo simplicidade porque não tem qualquer construção de universo e tipo de coisa, não é isso. Mas na forma objetiva que as coisas começam a acontecer. Sung Jin-woo chega, ele chega já acabando com aquelas formigas, e não só isso, ele acaba com as formigas e já invoca elas de novo, né, ergam-se, ele usa as formigas contra as próprias formigas, e o show visual que a A1 Pictures traz da adaptação é muito bom. A trilha sonora, gente, fica na cabeça. O tema do Sung Jin-woo, a música de abertura, a trilha sonora como um todo, Solo Leveling é bem executado para o que se propõe ser. E este episódio, ele trouxe diversas sequências, seja com as sombras, a primeira vez que a gente vê o Rei Demônio como sombra invocado, o próprio Sung Jin-woo lutando depois, quando o formigão chega no socão, mão a mão, tudo isso bem feito. E a quantidade de elementos, cores e agilidade do que acontece em tela traria uma dificuldade maior para eles conseguirem trazer uma experiência sinestésica, de visual, de som, que agradasse. E, na minha opinião, eles conseguem. Esse é o ápice da temporada. É a resolução da Ilha Jeju. E eles trouxeram um episódio que foi nada menos do que épico. E o legal deles terem acabado o episódio passado bem no gancho, que fez as pessoas sofrerem e falarem na terapia sobre isso por uma semana, foi uma estratégia absurda, porque quando a gente chega nesse sábado e vê a coisa acontecer, a emoção é muito maior, a catarse é gigante, porque você aguardou, você esperou, você teve expectativa, e ele chega surpreendendo não só você,
mas os caras que estão ali também na caverna, que já sabiam que Sun Jin-woo não era um Rank S simples como ele, Choi, Baek já tinham percebido que Sun Jin-woo ficava mais forte conforme o tempo avançava, mas todo mundo fica ali, peraí, ele tá lutando na mão porque a formiga chega, fala, peraí, você é o rei? Então vamos lutar, e Sun Jin-woo começa a lutar na mão, no soco. Ele tem força, ele recebe golpes e ele vai acabando com o exoesqueleto, ou seja, de forma também literal, é a armadura natural daquela formiga, e ele consegue perfurar até o ponto em que ele produz danos. Ele começa sendo praticamente deixado assim como qualquer coisa pela formiga, mas aos poucos a formiga percebe que aquele consegue acompanhar e até ultrapassar sua maior habilidade, que é a agilidade. Tem força para atingir o seu exoesqueleto, rachá-lo e depois furá-lo. Nem as habilidades de cura que essa formiga pegou do healer, do Gu, estavam dando conta com o Sun Jin-woo indo para cima cada vez mais. Mesmo que Sun Jin-woo comparasse a formiga com o próprio rei demônio que ele acabou de enfrentar, ele já evoluiu depois disso, ele já tá mais forte. Quando ele derrota um adversário, ele ainda tem a vantagem de pegar aquele adversário e, com grandes chances, trazê-lo pro seu lado, para ser uma das suas sombras. Então ele derrotou o rei demônio e o rei demônio estava ali lutando por ele. Ou seja, não só ele evolui, mas ele tem mais sombras fortes quando ele consegue vencer e as sombras vão evoluindo junto com ele. Só vantagem, gente. A galera ali fica sem entender. O cara não era mago, mas tá lutando no soco, mas tudo bem, tá vencendo. Peraí. Então ele controla os mortos. Porque a galera da transmissão tava meio preocupada, né? Vamos encerrar essa transmissão, os Rank S estão sendo todos derrotados, a coisa tá caótica, mas peraí, alguém apareceu, algo aconteceu. Pior que tá, não fica, vamos transmitir. Bem, de mais detalhes importantes, a gente tem movimentações a serem observadas, começando pela guilda do Japão, que estava ali aguardando Goto vencer a formiga, acabar com todo o problema, dizerem que a galera da Coreia do Sul infelizmente faleceu, mas eles deram conta de tudo, e Goto foi derrotado muito rápido. O cara que estava com o Goto e saiu de lá, ele conta, não tem como, ninguém vai derrotar esse formigão, até que eles começam a perceber que tem alguém derrotando. Até que a transmissão volta, e não só a galera do Japão, mas do mundo e Estados Unidos, inclusive, começam a ver ali que tem um cara muito forte na Coreia do Sul. E quando é um cara muito forte na Coreia do Sul, ele não é só mais interessante para a Coreia do Sul ou uma grande rivalidade para o plano do Japão, mas ele pode ser um cara interessante para um outro país. Sun Jin-woo, que começou essa história com um despertar ali, novamente, um jogador, né? Porque ninguém sabe que ele é o jogador ainda. Todo mundo sabe que ele é diferentão, que ele tem uma coisa ali única, mas ninguém sabe o processo, o contexto, o que Sun Jin-woo vê, enxerga, do que ele participa, isso ninguém sabe. Mas ele começou tudo bem assim, sigiloso, todo mundo achava ainda que ele era um Rank E, ele manteve essa história por muito tempo, até que recentemente ele fez uma reavaliação, já tinha gente desconfiando, e não só descobriram que ele era um Rank S, mas que ele era poderosíssimo. E agora, Coreia do Sul, Japão, a sua irmã, o mundo todo vê que ele não só é um Rank S, mas ele é um Rank S poderoso que tá salvando todo mundo da Ilha Jeju. Ele derrota a formiga que começa a fugir desesperada, e Sun Jin-woo fala, não, não, não vai fugir. Ele consegue derrotar. E um grande mistério que o episódio escolheu deixar nessa semana foi sobre Cha Hae-in, e se há alguma chance dela sobreviver e ser salva ou não. Porque só os seus potes de HP ali não estavam funcionando, pra galera toda funcionou, pra ela não. O coração tava parando e ele tinha que fazer alguma coisa. Ele não conseguia teletransportar ela de novo, porque tem um cooldown, tem um tempo de espera para ele usar a habilidade de se teletransportar, né, trocar de lugar com as sombras. Ele também não sabia, mesmo que não estivesse nesse cooldown, nesse espaço de intervalo, não sabia se ela poderia ir com ele, ela nunca testou. Se ele usasse o seu dragãozão, não sabia também se ela resistiria até ele chegar no continente. Não tinha nenhum healer ali perto que ele tivesse ciência. E Sun Jin-woo parece ter assumido para si essa tarefa, terminando o episódio com um olhar mortal. E esse, mais uma vez, foi o mistério escolhido, fora o fato de que, apesar da rainha e do rei terem falecido, ainda assim a ilha está repleta de formigas que ainda precisam ser derrotadas, e indo em direção, é claro, ao continente. Sun Jin-woo agora está sendo observado por todos. Se isso é bom ou ruim para ele, a gente tem que esperar para ver. Lindíssimo episódio, brilhante para quem estava aguardando todo esse ápice que realmente aconteceu. Finalmente, o grande ápice da Ilha Jeju, que muitos tinham dúvida se conseguiria chegar até esse ponto na adaptação do anime, conseguiram e ainda vão finalizar só na semana que vem. Me conta aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você tá achando desta quase inteira segunda temporada, e espero você para a conclusão do nosso Sabadungeon. Você tem um compromisso nesse canal e se quiser, se inscreve, fique para os próximos vídeos também. A gente se vê por aí. Tchau, tchau!